Paz, boa noite. Estamos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, cada um em sua casa, mesmo que cada um no seu dispositivo, vendo de alguma forma diferente, talvez na sua sala, talvez na cozinha, não sei como, onde você está, mas nós estamos na comunidade de culto ajuda. Então pode mudar. Estamos aqui na comunidade cristã Anaim, uma igreja reunida. Vamos ajustar a câmera, né? Isso. Estamos ajustando. Vamos ajustar a câmera. Aí. Sim. Ótimo. Agora sim. Então, graças a paz. Graças a paz a todos. Hoje estamos reunidos para cultuar o Senhor. Mesmo que cada um na sua casa, mesmo que cada um em um lugar diferente, cada um de uma forma diferente, nós podemos hoje juntos adorar a Deus. Amém? Ajuste de ao vivo e sabe faz na hora, né? Então eu convido você, aonde você estiver, deixa eu colocar um trono de adoração ao Senhor. Deixa eu colocar na sua sala, na sua cozinha, no lugar onde você estiver, um trono de adoração ao Senhor. Fazer daí o seu tempo. Fazer de onde você está, a sua casa, o seu altar ao Senhor. A sua família, os seus irmãos, a congregação que você se reúne hoje. E a sua voz em todo o louvor ao Senhor. É o mesmo Deus que está aqui no templo, está aí em casa, o mesmo Deus que nos ouve no secreto, é o mesmo Deus que nos ouve quando estamos aqui cultuando, o mesmo louvor que sobe ao Senhor quando estamos aqui como igreja, sobe aí na sua casa, porque o Senhor procura por aglomerações, Ele se alegra com o seu povo reunido, mas Ele ouve a oração sincera do coração. Salmo 100 diz assim, Salmo 103, Salmo Davi: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Bendiga ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o Senhor. Bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos a oportunidade de hoje cantar canções a Ele. Cada um em seu lar, cada um em sua casa, mas com a certeza de que o Senhor ouve, de que o Senhor receberá a nossa oração a Ele, porque Ele não está preso em estruturas que os homens constroem. O Senhor não poderia ser contido nisso, pelo contrário, Ele não se detém a nenhuma estrutura física, mas Ele se faz acessível a nós, onde estamos, e em nosso coração Ele nos adora, e aí nós louvamos. Senhor, tu és bem-vindo em cada lar, Senhor, tu és bem-vindo em cada casa que nos assiste, tu és bem-vindo, Senhor, em cada local que nessa noite está sendo feito um trono de adoração a Ti. Tu és bem-vindo em cada local que nessa noite o Seu nome será estabelecido como Rei soberano sobre todas as coisas. Seu nome será feito grande. Sim, Senhor, Tu serás exaltado em todos os lares, em todas as casas que nessa noite louvaremos juntos, porque o Senhor é Rei acima de tudo. O Senhor é Rei acima de todos. O Senhor não se deixa ser moldado nem mudado por situações. Pelo contrário, o Senhor permanece o mesmo. Mesmo que diante de tantas mudanças que nós podemos ver no mundo, o Senhor permanece. Se seca-se a erva, cai a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Sim, Senhor, tudo pode mudar, passar, e nós veremos a tua palavra nos diz que tudo que nós vemos, o Senhor esfregar com suas próprias mãos, mas o Senhor permanecerá o mesmo para sempre. Amém. E a este Deus, que é digno desde sempre, nós louvamos essa noite. Eu te convido a louvar comigo essas canções. Amém. Santo, Santo.
Coração anseia
Amém. Graça e paz, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos estudar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor e o tema desta mensagem é Tempo de Deus. Amém? Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta hora reconhecendo que o Senhor controla todas as coisas. Todas as coisas, Senhor, estão no seu controle. Nada foge ao seu controle, Senhor. Tu és aquele que criou os céus e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, Senhor. Todas as coisas existem e subsistem por causa de Ti. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu controlas o tempo. Para o Senhor não há tempo, não há ontem, não há hoje, não há amanhã. O Senhor é atemporal. Tu sabes o que vai acontecer, ó meu Pai, daqui a 1 segundo e daqui a 1000 anos. Todas as coisas estão sujeitas a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Toma nas Suas mãos a minha vida, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar a todo aquele que está ouvindo esta palavra nesta noite e que a Sua palavra possa cumprir verdadeiramente o propósito pela qual ela foi enviada e que toda honra, glória, louvor seja dado somente a Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, queridos? Nós vamos, então, falar hoje sobre o tempo, o controle do tempo. Nós fazemos tantos projetos, né? Eu fiz muitos projetos no começo desse ano. Eu programei algumas viagens, eu fiz algumas programações, tudo certinho. E já estamos no mês de abril e algumas dessas programações não correu como eu imaginava. Tenho ainda alguns projetos, mas tudo está nas mãos e no controle do Senhor. Todos os meus projetos, todos os planos serão realizados, se assim Deus permitir, se assim Deus quiser. Mas nós fazemos planos, é natural. Nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos planos. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, e quando as coisas começam a fugir da nossa programação, então aí verdadeiramente a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada, sobre a nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que controla as nossas intenções, as intenções dos nossos corações. Em Eclesiastes 3:1 diz a palavra do Senhor: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E no versículo 11 de Eclesiastes 3 diz: Ele fez tudo apropriado no seu tempo.
também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realiza. Então, esse versículo falou muito comigo, que Deus, Ele coloca no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, ou seja, pelos planos que Deus tem para a gente. Os planos de Deus para nós são bons, os pensamentos de Deus para nós são bons, mas a gente não consegue discernir, a gente não consegue compreender. Ele fala aqui, contudo o ser humano não consegue perceber completamente os planos de Deus para as nossas vidas. E às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas que é como se fosse um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Parece que a nossa vida está sendo virada de cabeça para baixo, está acontecendo tudo diferente daquilo que a gente planejou. E a gente não consegue entender, e a gente pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Muitas vezes a gente quer antecipar algo nas nossas vidas. Outras vezes, Deus está pedindo para a gente tomar certas decisões, e nós estamos postergando essas decisões que Deus quer que nós façamos. Então a gente não tem como saber exatamente quais são os projetos e os planos de Deus nas nossas vidas, mas muitas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas está sendo feito justamente do jeito que Deus planejou. Tudo isso que está acontecendo, esse caos que nós estamos passando, tudo isso foi planejado. Tudo isso foi planejado exatamente como Deus quis que fosse. Deus é soberano. Nada acontece se não tiver o consentimento do Senhor. Então tudo isso que está acontecendo, seja no país, no estado, na cidade, tudo isso que está acontecendo agora, está acontecendo do jeito exatamente como Deus planejou para as nossas vidas. Agora, a pergunta que a gente se faz, fala, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Tudo tem um propósito. A palavra de Deus diz que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Tudo tem um propósito. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida, de tudo isso que está acontecendo? Existem muitas coisas acontecendo, mas de repente Deus, Ele está nos levando a gente ir por um caminho que Ele quer uma mudança, uma transformação. De repente Deus quer que a gente mude, que a gente transforme algo, deixar algo, começar algo novo. Deixar o velho e começar algo novo. De repente Deus está te dizendo agora, é hora de você deixar o velho e conhecer o novo de Deus. Então, talvez você e eu, nós fizemos planos para alguma coisa daqui a 1 ano, 2 anos. De repente Deus quer que você tome essa atitude agora. Pastor, mas eu estava pensando em tomar essa atitude daqui a um tempo. De repente Deus está te colocando numa situação para você tomar uma decisão agora. Nesse momento Ele quer que você tome uma decisão, uma transformação, uma mudança. Deus é um Deus de novidade de vida. Precisamos entender que tudo tem um tempo determinado. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus.
Será que não é um tempo determinado hoje para a gente tomar uma atitude que a gente deveria ter tomado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás? Talvez uma atitude que você também ia tomar agora, de repente não é para você tomar essa atitude agora, você tem que tomar lá na frente. Então, Deus ele vai dar alguns sinais ele vai dar. E talvez os sinais de Deus não são sinais diretos. Então nós temos que ter esse discernimento. Senhor, está acontecendo isso na minha vida, e o Senhor quer me mostrar algo, o Senhor quer me ensinar algo com isso que está acontecendo na vida. Senhor, o que eu preciso fazer? E Deus vai falar através de sinais. Algo vai acontecer, algo já está acontecendo, talvez algo já esteja acontecendo e a gente não está conseguindo enxergar, a gente não está conseguindo discernir que é um tempo de tomarmos algumas decisões. É tempo da gente viver o novo, o algo novo. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Em Romanos 8,18 diz: porque tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos está a ser revelado. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não espera. Talvez você estava esperando alguma coisa e veio outra. Talvez você estava esperando uma resposta de uma coisa e Deus veio com uma outra resposta. E essa outra resposta que Deus trouxe é aquela que Deus quer que a gente siga. E muitas vezes a gente está esperando uma resposta de uma oração e Deus já respondeu, mas de uma outra forma. E nós estamos esperando Deus nos mostrar algo que Ele já mostrou. Em Romanos 8, 25, 26 diz: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, Ele vai abrir os nossos olhos. Vai acontecer alguma situação na sua vida, que você vai ter essa situação como um problema, e não é um problema, é Deus mostrando no meio dessa situação, no meio dessa turbulência, uma atitude que a gente precisa tomar no meio dessa situação. Porque Deus está no controle da minha e da sua vida, e Ele permite muitas coisas nas nossas vidas, e nós temos que aprender com isso. Senhor, obrigado, porque o Senhor me colocou nessa situação. Se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu não teria olhado por um caminho que o Senhor me mostrou. Então às vezes Deus permite muitas coisas nas nossas vidas, para a gente enxergar aquilo que a gente não estava enxergando. E nós precisamos de algo novo, né? Tem um dizer que diz o seguinte: o que não mata, deixa mais forte. Aquilo que não mata, deixa mais forte. Então talvez uma situação está acontecendo na sua vida para te deixar mais forte. Não é para te destruir. Se você é um homem, uma mulher de Deus e está passando por um problema, é uma permissão de Deus. Ele não quer te destruir, Ele quer te ensinar algo, Ele quer que você seja mais forte. Talvez é uma mudança que você tem que ter de posicionamento, de postura. Talvez mudança de uma forma geográfica, mas alguma mudança Deus quer que a gente faça. Depois de tudo isso que a gente está passando, dessa pandemia, as coisas não voltarão ao normal. As coisas não voltarão ao normal. Nós vamos ter que nos adaptar com muitas coisas. Essas adaptações, elas serão necessárias para aqueles que quiserem
se sobressair, para aqueles que quiserem uma saída, aqueles que não se adaptarem, não vão conseguir obter êxito. Nós precisamos nos adaptar. Eu dou um exemplo, eu sempre fugi de redes sociais, Facebook, Instagram e essas coisas, e agora eu me vejo nessa situação de adaptação, eu preciso me adaptar a isso. Nós precisamos nos adaptar, nos moldar a essas coisas. E muitas coisas, talvez, que a gente resistiu até hoje. Talvez tenha uma coisa que você resistiu até hoje, você resistiu, mas é o momento da gente mudar a nossa mente, da gente transformar. Senhor, até hoje eu resisti, mas eu não vou resistir mais. Quantas vezes a gente resistiu de cumprir um chamado de Deus? Quantas vezes Deus nos chamou para a gente fazer a diferença na nossa geração, e nós sempre fugimos do chamado de Deus, e de repente esse é um tempo que Deus está nos apertando. Eu confesso que nesses períodos aí, Deus tem me apertado muito, para me tomar algumas decisões, algumas eu já até tomei, mas eu sempre procurei resistir, por quê? Porque não estava nos meus projetos, não estava nos meus planos fazer isso agora. Os meus planos não eram esses agora, mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos planos, muitas vezes, não são os planos e os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Então nós temos que estar sensíveis, Senhor. Eu estou resistindo, quanto tempo eu estou resistindo, mas não dá mais. Chega uma hora que Deus ele dá uma apertada, e aí a gente tem que tomar uma decisão. Imagine uma pessoa que faz bordado, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem aqueles bordados que você faz numa tela. E se você olhar a pessoa fazendo o bordado de um lado da tela, você só vê fiapos de linha. Você não tem nem noção do outro lado da tela, o que vai sair. Mas quando você olha do lado aonde a bordadeira está fazendo, você só vê fiapos, um emaranhado de linha. Mas quando o bordado está pronto, e você olha a obra da bordadeira, você vê uma linda coisa. Então, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas e a gente não consegue compreender. Fala, Senhor, eu não consigo enxergar se vai ser, será que vai dar alguma coisa certa? Será que o caminho que eu estou tomando é o caminho certo? Deus está no controle da nossa vida. Mesmo que a gente não consiga enxergar o resultado final, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E se você é essa pessoa que ama ao Senhor, você pode ter certeza que Ele está trabalhando na minha e na sua vida. A gente não vai compreender, mas lá na frente Deus vai mostrar para mim e para você a coisa linda e maravilhosa, a grande obra que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Então nós temos que verdadeiramente entregar os nossos caminhos, as nossas vidas ao Senhor Jesus e não resistir. Nós não podemos resistir. E muitas vezes a gente resiste, Senhor. Não foi isso que eu planejei, não foi dessa forma que eu programei. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, às vezes, Deus trabalha nas nossas vidas e a gente não compreende o que Deus está fazendo. Parece que não vai dar muito certo. Por quê? Porque fugiu do meu controle. Enquanto eu estava no controle,
né? Enquanto eu estou no controle da minha vida, tudo vai dar certo. A hora que as coisas fogem do controle da minha vida, aí não vai dar certo. E não é assim. Com Deus não é assim. A hora que sai do meu controle, é aí que as coisas vão dar certo. Muitas vezes as coisas não estão dando certo porque está no meu controle. Quem está no comando, no controle da minha vida, muitas vezes sou eu. E a possibilidade de dar errado quando eu estou no controle é muito grande. Quando eu estou no controle, no centro da minha vida, a possibilidade de dar errado é muito grande. Mas quando eu saio do controle da minha vida e eu deixo o Senhor controlar a minha vida, você pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Mesmo que a gente não entenda hoje o que está acontecendo, mas no final Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Mas a gente precisa deixar e colocar nas mãos de Deus. E isso tem a ver com o tempo. Isso tem a ver com o tempo. Né? A palavra de Deus diz aqui que há um tempo certo, um propósito. Então, algumas pessoas o tempo já passou. Para outras pessoas não é tempo ainda. Para algumas pessoas não é tempo. Para outras pessoas já passou o tempo. Para outras pessoas o tempo é agora. É agora. Para muitas pessoas o tempo de transformação e de mudança é agora. E nós precisamos discernir esse tempo. Não vamos perder a oportunidade da gente andar no Kairós de Deus. O Kairós é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é um tempo apropriado. O Kairós de Deus é um tempo apropriado. E no tempo apropriado de Deus, só vai acontecer coisas boas, grandes e maravilhosas. Agora, se a gente andar no nosso cronos, que é o tempo nosso, o cronômetro nosso, talvez a gente não tenha paciência de esperar. Então, no momento certo, nós vamos entender tudo aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Em Jeremias 29, 10, 14, Jeremias 29, 10 e 14, diz: assim diz Yahvé, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Tempo de Deus, Kairós. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Kairós de Deus, tempo de Deus. Declara Yahvé, planos de fazer-nos prosperar e não de causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Esta é a promessa de Deus para mim e para você. No tempo de Deus, no Kairós de Deus, Deus vai nos abençoar, vai trazer coisas boas. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se nós esperarmos o Kairós de Deus e compreendemos o Kairós de Deus. Mas talvez o tempo chegou e é agora. Não podemos perder o trem, o bonde, se ele passar. De repente agora, nesse momento, é uma oportunidade que Deus está te dando para você mudar a sua vida, a sua postura.
Eu não sei o que precisa ser mudado. De repente, é esse o tempo que Deus está falando. Mude agora. Será que é o tempo? Deus vai falar com você através de sinais. Algo vai acontecer para você dizer: é verdade, eu preciso tomar essa decisão. O tempo de Deus. E ele continua aqui, a palavra diz: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança de um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Assevera o Senhor: eu os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu dispersei, e os repatriarei para o lugar aonde os deportei, afirma o Senhor. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Quem é que vai determinar o tempo para a gente estar reunidos aqui na igreja? É Deus. É o governador? Não. É o presidente? Não. É o Ministério da Saúde? Não. Deus falou aqui na sua palavra: 70 anos se cumprirão, depois que passar 70 anos, vocês sairão do cativeiro. Glória a Deus. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então não adianta a gente ficar ansioso se vai ser dia 10, se vai acabar a quarentena, se vai ser o dia 20. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que vai determinar o dia que nós vamos estar aqui reunidos em família. É Ele que vai determinar o dia. Não cabe a nós. Nós podemos até fazer uma passeata, uma carreata, e é legítimo fazer isso, obviamente, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele que sabe exatamente o tempo determinado. Então não importa qual é a sua luta no dia de hoje, o problema que você está enfrentando, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor e obedecer o Kairos, o tempo de Deus, e no momento certo as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos saber: será que não é tempo de eu fazer algo que eu estava postergando? E foi isso que a palavra de Deus falou muito comigo. E aí eu fiquei muito tranquilo, porque eu falei: Senhor, em meio a tantas lutas, em meio a tantos problemas, o Senhor me deu uma direção para me tomar uma atitude. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você também. Senhor, eu vou fazer algo que não estava nos meus planos, mas eu sei que isso vai ser melhor para a minha vida. Eu vou fazer algo que eu não tinha programado. É algo, inclusive, que eu nem gostaria de fazer nesse momento. Mas nós precisamos discernir os tempos, em nome de Jesus. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos humilhar perante ao Senhor. E nos humilhar perante ao Senhor é dizer assim: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui os meus projetos. Eu confesso que fiz muitos projetos que era do meu coração, mas não era da tua vontade. Então me perdoe, Senhor, se quando eu fui fazer esse projeto, quando eu fui fazer esses planos, eu não disse: se o Senhor permitir, se for da tua vontade, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus permitir. E é isso que a gente tem que fazer sempre: Senhor, se for da sua vontade, se o Senhor permitir, se Deus quiser, as coisas vão se cumprir na sua vida. E se não estão se cumprindo, e você é um homem e uma mulher temente a Deus,
E Deus conhece a sua vida. Deus conhece os seus caminhos. Deus sabe do seu coração o quanto você tem andado na presença do Senhor. E as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou. Deus está no controle. Está acontecendo exatamente como Ele planejou. E você está olhando do lado e está vendo aquele bordado, só fiapo. Fala, eu não planejei nada disso, eu só estou vendo fiapos. Mas do outro lado, Deus está construindo uma coisa linda, maravilhosa na tua vida. E você vai poder contemplar, quando Deus terminar esta grande obra, na minha e na sua vida, nós vamos ver o quão lindo foi o projeto de Deus nas nossas vidas. Então, o poder do Senhor, Ele vai aperfeiçoar a nossa vida quando a gente sair do centro da nossa vida. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa fortaleza. Enquanto eu estou dominando, enquanto eu estou no controle, enquanto eu faço, enquanto eu consigo, Deus não vai operar na nossa arrogância, na nossa prepotência. Deus não vai operar. Deus vai operar na nossa fraqueza. É bem verdade que às vezes nós somos de dura cerviz. É difícil se prostrar quando a gente acha que tem razão. Mas quando a gente se prostra, Paulo, ele fala na sua carta que ele tinha muito que se gloriar. E ele fala lá em 2 Coríntios que ele falou, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. Ele estava falando dele. Ele estava falando da espiritualidade dele. Ele estava falando que ele tinha realmente, ele tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. Mas ele não poderia se gloriar disso. E Deus colocou um espinho na carne de Paulo, justamente quando a gente acha que é o cara, quando a gente acha que está abafando, quando a gente acha que agora sim eu estou confiante. Não, Deus ele vai colocar um espinho na carne. Eu não sei se essa pandemia é um espinho na carne da população mundial, dos grandes governantes, dos países mais poderosos do mundo. E são justamente os países mais poderosos do mundo que está com esse grande espinho na carne. Talvez a soberba, talvez a arrogância. Deus falou, vou colocar um grande espinho na carne. Então, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, não na nossa autossuficiência, não no nosso orgulho, não na nossa soberba. Deus está nos amassando. É como se nós fôssemos verdadeiramente um barro na mão do oleiro. Mas nós temos que nos deixar ser amassados. Nós estamos sendo amassados para nos tornarmos algo melhor. Nós não podemos resistir. Qual é o tempo seu hoje? O que Deus está falando conosco nesta noite a respeito de tempo? A palavra de Deus diz que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de rir. Qual é o tempo? Existe um tempo de chorar. Será que esse é o tempo de chorar? Será que esse é o tempo de plantear? Será que é um tempo de plantar? Para muitas pessoas, esse é um tempo de plantar. Existem muitas pessoas que estão aproveitando oportunidades que estão surgindo.
Para muitas pessoas nesse momento, verdadeiramente é tempo de plantar, é tempo de vestir, é tempo de... Para outras, não é tempo de fazer nada disso. Para algumas pessoas não é tempo de comprar absolutamente nada. Algumas pessoas elas mudam, no tempo de não comprar, ela compra. Deus é que sabe. E Deus vai te falar. Mas nós não podemos resistir a Deus. Senhor, o que tudo isso que está acontecendo? Que tempo é esse, Senhor? Esse tempo que eu estou vivendo agora, Senhor. A palavra de Deus diz, Senhor, que nós... Ele diz assim, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor, hoje, nesse dia que eu estou vivendo. Quantas incertezas estão... Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a um mês. Mas, Senhor, me ensina a contar. Quando Ele fala, ensina-me a contar os dias, Ele está dizendo, Senhor, me ensina a viver o hoje, da melhor forma possível, da forma que te agrade, me ensine hoje. Eu quero viver o hoje, mas eu quero que o Senhor também me mostre o que eu preciso fazer para que eu possa trazer à existência aquilo que não existe. Qualquer atitude que você tomar hoje vai trazer um reflexo no seu futuro. Ensina-me a contar o dia de hoje, ensina-me a tomar uma decisão hoje, porque a decisão que eu tomar hoje vai refletir no meu futuro. Senhor, me mostre qual é essa decisão. Talvez essa decisão que você vai tomar hoje não vai fazer muito sentido para você, mas para Deus vai fazer todo sentido. Então nós não podemos resistir ao Senhor, ao tempo de Deus. E nós temos que orar, Senhor, me mostra qual é o seu kairos, qual é o seu tempo. Porque Deus já sabe tudo que vai acontecer amanhã, tudo. Ele tem um plano perfeito para mim e para você. Ele tem um plano perfeito para mim e para você. Não vamos estragar todo o projeto que Deus fez para a minha e para a sua vida. Então Deus, Ele está no controle da minha e da sua vida. Talvez você não entenda o que está acontecendo hoje. Talvez você não compreenda ainda quais são os sinais que Deus está te mostrando. Mas eu tenho certeza absoluta que nesta noite o Senhor vai falar no seu coração e você vai tomar essa atitude que você estava para tomar há tempos, não estava nem compreendendo, mas o Senhor vai falar contigo nesta noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os tempos, a discernir os tempos. A Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, Senhor. Espírito Santo de Deus, como nós precisamos de Ti, oh doce Espírito Santo de Deus. Ai Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos estar atentos, Senhor, à Tua voz. Não permita, Senhor, que haja uma interferência, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a tomarmos as decisões. Oh meu Pai, que o Senhor possa nos iluminar o nosso caminho, através da Tua palavra, que é lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a Tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, tira toda inquietação, toda falta de fé, toda incredulidade, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que o justo viveria pela fé, e nós queremos e somos, Senhor, esses justos, porque nós somos justificados, através de Cristo Jesus nós fomos justificados, Senhor. Então nós não vamos viver por vista,
Nós não vamos viver, Senhor, por notícias ruins. Nós não vamos viver, Senhor, por nada aquilo, Senhor, que os nossos olhos carnais vejam, mas nós queremos enxergar através dos nossos olhos espirituais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a tomarmos as decisões corretas e que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Domingo, 20 horas, 18h30. 20 horas é quinta-feira. Domingo, 18h30. Aguardamos você. Vai ter uma palavra abençoada. Que Deus abençoe.